Otoniel, o leão de Deus, o líder que deixou um legado de justiça e fidelidade. Amigos e irmãos, hoje vamos aprender neste vídeo sobre este homem chamado Otoniel, um personagem importante da Bíblia, que é muitas vezes esquecido e pouco conhecido. Mas a história de Otoniel é uma história inspiradora que pode nos ensinar grandes lições valiosas. Olá, saudações a todos, que a paz de Jesus Cristo esteja com você. A Bíblia nos conta que Otoniel foi um dos juízes de Israel, um líder que foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em tempos difíceis. Ele foi escolhido após a morte de Josué, quando os israelitas estavam enfrentando muitas lutas e dificuldades. A Bíblia também nos detalha sobre de quem Otoniel é irmão. Ele era o irmão mais novo de Caleb. Seu pai se chamava Kenaz. A Bíblia nos dá essa informação. Otoniel foi um homem corajoso e forte que confiou em Deus e liderou o povo de Israel em grandes batalhas contra inimigos poderosos, como o rei Risataim. Ele nunca hesitou em lutar por sua fé e sua nação, e Deus o abençoou por isso. A Bíblia também nos conta um motivo porque Deus deixou o rei da Mesopotâmia, chamado Risataim, os conquistasse os israelitas, e o motivo era esse. A Bíblia diz assim: o povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou outros deuses dos cananeus e os postes ídolos. Juízes capítulo 3, versículo 7. Então, de acordo com o livro de Juízes, Deus chamou Otoniel para ser um juiz de Israel, porque o povo de Israel havia se desviado de Deus e estava sofrendo as consequências de suas desobediências. Otoniel foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em um momento em que o povo precisava de um líder corajoso e dedicado para guiá-lo de volta ao caminho do Senhor. Então Deus capacitou Otoniel com habilidades e talentos especiais para liderança em batalhas, a fim de ajudar o povo de Israel a se livrar de seus inimigos e restaurar a paz e a segurança da nação. Otoniel não foi escolhido por suas próprias vontades ou por sua própria capacidade, mas por Deus, que viu nele as qualidades necessárias para liderar Israel nesse momento difícil. E diz assim a Bíblia: ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Juízes capítulo 3, versículo 10. Então Deus chamou Otoniel para ser juiz de Israel porque viu nele um grande potencial para liderança. O povo de Israel voltar à obediência, fidelidade. Por isso Deus capacitou com habilidades especiais para realizar essa tarefa. Quem nos capacita com habilidades é o Senhor, e às vezes pensamos que não temos nenhum tipo de habilidade para batalhas, mas eu creio que Deus está levantando guerreiros fiéis para anunciar a palavra poderosa do Senhor e levar o povo à adoração somente a Deus, pois a desobediência causa grandes problemas. Mas a história de Otoniel não é apenas uma história de coragem e força, também é uma história de humildade e dependência de Deus. Otoniel reconheceu que não poderia liderar o povo de Israel sozinho e que precisava da ajuda de Deus para enfrentar os grandes desafios que vinham pela frente. E ele correu, claro, pedir ajuda a Deus. Otoniel mostrou sua humildade e sua confiança em Deus. Ele não confiava em suas próprias habilidades, mas confiava em Deus para guiá-lo e ajudá-lo em sua jornada. Essa é uma lição importante para nós nos dias de hoje, nos dias atuais. Muitas vezes tentamos, claro, resolver nossos problemas e confiamos em nossas próprias habilidades e recursos. Mas a história de Otoniel nos lembra que devemos sempre depender de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quero, através deste vídeo e da mensagem de hoje, encorajar você a confiar somente em Deus, pois momentos difíceis sempre virão. E devemos de seguir o exemplo então de Otoniel, orar a Deus por ajuda e orientação. Devemos de confiar em Deus para nos guiar em todas as nossas decisões e desafios. Por isso, ore a Deus e Ele lhe dará uma direção certa. Portanto, meus caros amigos, lembre-se da história inspiradora de Otoniel e sigam seu exemplo de coragem, humildade e dependência de Deus. Se você fizer isso, tenho certeza de que Deus vai te guiar em todas as tuas jornadas e vai ajudar a enfrentar qualquer desafio que possa surgir pela frente. Qualquer exército gigante que marcharem contra você, eu creio que cairá por terra.
Podemos observar na história de Otoniel a vontade de ser vencedor. Essa vontade precisa estar no teu coração, no coração de cada guerreiro. Se você se considera um guerreiro de Deus, então seja tomado por uma vontade de vencer. Em Josué capítulo 15, versículo 16, lemos que Caleb lançou um desafio e Otoniel venceu o desafio. Então já observamos a vontade de vencer qualquer desafio. Se você quer ser vencedor, não tenha medo dos desafios da vida, pois somente os vencedores recebem o prêmio. Uma outra observação sobre Otoniel era a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Juízes capítulo 3, versículo 10 nos descreve: ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Para ser guiado pelo Santo Espírito de Deus, precisa ter uma santa intimidade com Deus. Lemos em Gênesis capítulo 41, verso 38, que diz assim: e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Veja nesse texto que José só teve sucesso na vida porque o Espírito de Deus o guiava e o Espírito de Deus estava com José. Você quer ter sucesso na tua vida? Então permita que o Espírito de Deus tome a tua vida, dirija você por completo. E Números também nos conta porque o guerreiro Josué teve sucesso nas batalhas. Números capítulo 27, versículo 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Bom, um resumo é que o grande leão de Deus, a terra ficou em paz por 40 anos. Otoniel foi um excelente administrador e que teve intimidade com o Espírito de Deus. Então, vive a unidade da paz, pois a promoção, o Espírito de Deus produz paz. Você quer possuir vontade de vencer? Então tenha uma intimidade com o Espírito do Senhor e assim será muito frutífero a paz na terra, no teu coração, na tua casa. Sim, quando o Espírito de Deus está habitando em nós, podemos enfrentar leões e ser leões de Deus em grandes desafios. Deus abençoe e um forte abraço. Compartilhe com alguém este vídeo. Na companhia do Espírito de Deus eu cheguei e assim também eu vou. Até mais.